Vamos voltar a falar do futebol pelo Brasil. Nosso tema é Libertadores, o jogo que fechou os potes, né? Tratamos aqui de Palmeiras e Universitário, mas esse não teve nenhuma influência no sorteio, né? O Palmeiras já era o primeiro colocado e o Defensa e Justiça já era o segundo no grupo. Já com Flamengo e Vélez a situação era diferente. O Flamengo precisava de um empate para manter a primeira posição. E foi o que aconteceu, mas foi o terceiro empate do Flamengo nesse grupo. Um grupo que no momento do sorteio foi considerado muito forte, depois com bola rolando, né? A gente vendo o desempenho dos times, a superioridade do Flamengo pareceu muito grande, mas é curioso, né, Tinho? O Flamengo sai invicto desse grupo, mas não teve nenhuma vitória assim sobrando. Tudo foi muito negociado para o Flamengo dentro desse grupo. Sim, embora essa fase da Libertadores existe para passar, né? Como você passa tem menos relevância. A gente aprendeu muito isso nos anos com River e Boca, que às vezes, como River este ano, ou até Boca, que são no último jogo, às vezes eles classificam não sendo impressionantes. Mas uma Copa é para quem pega no momento certo da coisa. Então, é impossível ganhar a Libertadores na fase de grupo. É só possível perdê-lo. E Flamengo tá na briga. E com certeza, Flamengo mostrou, durante o percurso dessa fase de grupo, mostrou muito poder ofensivo. Então, qualquer um que pega Flamengo, a tarefa é como neutralizar isso aí, né? A vantagem, a coisa positiva para os adversários é a quantidade de gols que Flamengo vem levando, né? Eu sei que Rogério Ceni comemorou o fato de não levar gols ontem, mas eu acho que isso é um jogo muito meia bomba, né? Não é um fato muito relevante. O fato é que Flamengo ainda tá levando muitos gols, mas qualquer um que quer competir com o Flamengo vai pensar primeiro como podemos defender contra esse time, que eu vejo como favorito para o título, com a experiência que tem, com experiência boa e ruim, né? A experiência de vencer, mas também a experiência de perder, né? De perder ano passado para um time de Racing que era muito inferior. Com a experiência que tem e com o poder ofensivo que tem, né, vai precisar de uma grande atuação defensiva do rival para tirar o Flamengo desses Libertadores. Agora, o curioso é o seguinte, né, Charles? O Flamengo ontem tinha duas mudanças feitas por necessidade e não por opção do Rogério Ceni, né? O Diego Alves voltou para o gol, então essa mudança não precisou ser feita, mas o Ilharão e o Bruno Henrique estavam suspensos. Isso fez com que o Rogério mexesse na defesa, que passou a ter dois zagueiros de origem, o Rodrigo Caio e o Gustavo Henrique, né, sem o Arão deslocado ali para a função. E o teste que muita gente pede no ataque do Flamengo é a entrada do Pedro. Nesse caso foi no lugar do Bruno Henrique, formando a dupla com o Gabriel. Essa defesa modificada não levou gol, como destacou o Tim, e esse ataque modificado não fez gol. Essas são circunstâncias do jogo ou isso diz algo sobre essas modificações? Que muita gente discute, né? Boa pergunta, hein? A defesa não levou o gol e o ataque não conseguiu chegar, né? Não marcou nenhum gol, né? É verdade. Acho que o Flamengo sentiu essa mudança, Marcelo, né? Estava muito acostumado com esses dois jogadores que, por esse motivo que você disse aqui, não puderam atuar, né? O Flamengo sentiu, assim, mas em nenhum momento sentiu o Flamengo desinteressado na partida. Não foi isso, né? A ideia que eu tenho, de uma certa forma, Marcelo, Tim, é que o Flamengo estava menos inspirado do que de costume, né? E também a pontaria dos atacantes e também do meio de campo do Flamengo não foi tão eficaz quanto em outras oportunidades, assim como as bolas aéreas lançadas na área, as cabeçadas dos zagueiros, a gente viu aqui nos melhores momentos, as cabeçadas não entraram, não mandou a bola para dentro da rede, né? Então, assim, uma questão de... Eu anotei aqui no meu caderno, parece uma questão de pontaria. O Everton Ribeiro chutou o gol, o goleiro defende, depois bola na trave, acho que do Arrascaeta, não sei qual, acho que alguém da defesa do Flamengo, não sei quem foi,
sobe, dá uma cabeçada, a bola quica no chão. Ih, Gustavo Henrique, muito obrigado. Passa, quica no chão, ele cabeceou certo, cara. A bola quica no chão, mas passa por cima ali da rede, entendeu? Então, assim, tem uma outra cabeçada que é tipo, a bola vai entrar, mas não entrou. Talvez isso, assim, talvez menos inspiração do Flamengo, mas não achei menos intensidade. A imprensa está dizendo assim, foi um jogo morto, né? Não achei tão morto, não. Mas eu queria aqui fazer uma provocação, Marcelo, se você me permite aqui. Claro. Que eu acho que tem a ver com a maneira como a gente vê o nosso futebol, né? E aí o Tim acho que pode puxar a nossa orelha se for o caso também. Pegar aqui a manchete do Globo, enquanto vocês assistem os melhores momentos, tem a manchete do Globo de hoje aqui do Caderno de Esportes, e a manchete da matéria que trata desse jogo de Flamengo e Vélez Sarsfield diz o seguinte, matéria escrita pelo Rafael Oliveira: Flamengo cumpre metas, mas não convence. Isso é interessante, esse título eu acho emblemático. O time cumpriu as suas metas, mas não convence. E ao mesmo tempo que eu senti vontade de criticar esse título da matéria, eu me reconheci nele, porque é exatamente o que a gente faz. Você se classifica em primeiro, você cumpre todas as metas, e mesmo assim, porque não deu uma exibição, não jogou bonito, e futebol é espetáculo, claro, entretenimento também, a gente critica, né? Eu critico, acho que o Marcelo também critica, né? Essa é uma das nossas características aqui, como a gente fala no Redação, que talvez a imprensa estrangeira mais estranhe no brasileiro, né? Fala, mas vem cá, vocês estão ganhando, vocês se classificaram. Queria dar o crédito aqui, ó. Essa é a matéria do Globo, né? Aqui, perdão. E a ótima foto, deixa eu dar crédito para essa foto, Marcelo, desculpe. Antônio Lacerda, olha que foto sensacional aqui do zagueiro do Vélez, desculpe, com o Pedro. Olha, a bola parece uma coroa, né? Uma aura aqui na cabeça do Pedro. Sensacional essa foto. E essa manchete aqui, cumprimentas, mas não convence. Marcelo, passo para você a bola. A gente está exagerando quando diz isso, mas eu me reconheço na manchete como disse. Tim? Eu lembro, é uma das minhas lembranças formativas de assistir futebol no Brasil. Aquele torneio que aconteceu na França, em 97, né, um ano antes da Copa. Eu estava assistindo, foi o jogo Brasil e Itália. Eu estava assistindo o jogo, se não me engano, em Realengo, zona norte do Rio de Janeiro, tipo, berço de tantos grandes jogadores de futebol, né? Terreno de futebol, zona norte do Rio, perto de onde cresceu o Zico, de onde cresceu o Ronaldinho e tal. Foi um jogo maravilhoso, sensacional. Só que Itália estava vencendo, né? O time brasileiro estava apresentando alguns problemas defensivos. Muita gente assistindo o jogo lá se afastou. Nem quero ver. Aí, nos últimos minutos, o Brasil reagiu com uma força sensacional e acabou empatando o jogo 3-3. Com mais 5 minutos, eu acho que o Brasil teria vencido. Então, foi um jogo maravilhoso. Mas estava todo mundo malhando, todo mundo criticando. O grande manchete na capa do Jornal dos Esportes, o dia seguinte, foi incrível, Zagallo gostou. Aí eu pensei, sabe uma coisa? Vocês não são muito saudáveis, não. Como tu não pode curtir como foi um jogo excelente? Como tu não pode curtir um jogo disso aí? Eu acho que vocês vivem o fado de tanto sucesso e de tanto sucesso conseguido com tanto brilhantismo, né? Que nada é igual, nada consegue igualar as suas aspirações. Eu pensei muito nisso na última Copa do Mundo, porque eu estava aqui até as quartas finais, né? E o Brasil perdeu contra a Bélgica, num grande jogo. Para mim foi o melhor, de longe, melhor jogo daquela Copa. Quarta final contra a Bélgica. O Brasil acho que mereceu a possibilidade de salvar o jogo na prorrogação. Não aconteceu. Desceu no Brasil um nuvem de melancolia e tal. Aí eu peguei avião e fui para a Inglaterra. Eu estava na Inglaterra para o semifinal, quando a nossa seleção estava jogando contra a Croácia. Estava vencendo. Para quase uma hora, dava para acreditar que a Inglaterra estaria no final. Croácia reagiu.
ganhou o jogo com toda justiça. Aí eu fui para a rua para ver a reação. Eu fui para vários lugares. E o povo tava festejando, sabe? Foi tipo, não deu, mas foi muito bom, a gente curtiu a viagem, né? Foi muito bom, foi emocionante, né? Não deu, mas a gente curtiu. Eu acho que com vocês, porque a tua história é construída em cima de vitórias com grande estilo, é muito difícil para vocês curtir a viagem, né? Você só pode curtir o final quando você ganha. Eu fico um pouco triste para vocês, porque a beleza do tantos taças de futebol, Libertadores, Copa do Mundo e tal, a beleza é justamente a viagem. E você não pode curtir a viagem, você tá perdendo a maior alegria. Talvez a maior alegria é ganhar. Eu não sei nada sobre isso, né? Eu sou inglês, torcedor de Tottenham, então esses prazeres eu não conheço. Então, o meu prazer está na viagem. Eu fico triste para vocês que é difícil vocês curtirem esse prazer da viagem. Faz sentido? Eu acho que faz, só que o que eu vou acrescentar aqui não vai de encontro ao que você está dizendo, tá? Não tem confronto, mas eu acho que tem outra característica do brasileiro, que é na avaliação do futebol, né? O PVC já fez um raciocínio muito legal sobre o que é o futebol no Brasil, né? Porque a relação da torcida com o futebol é diferente, não só porque o brasileiro joga mais futebol, o nosso envolvimento é diferente. A gente tem um jeito de falar de futebol que me parece um pouquinho diferente do que acontece em outros países, mesmo países, eu não quero comparar paixões, existem outros países do mundo super apaixonados por futebol como nós somos, mas a gente quer se meter no negócio, a gente quer participar de alguma maneira, e essa é uma característica que é exercida, né, por quem tem, teoricamente, licença para isso, que são os jornalistas esportivos, né? Se você é um jornalista esportivo, então você está qualificado para opinar, mas o torcedor não quer ficar fora disso, né? E é lógico que a rede social democratizou esse papo. O torcedor brasileiro, o jornalista brasileiro, qualquer brasileiro que analisa futebol, e aí eu estou me permitindo aqui a generalização de dizer o brasileiro, né? Porque existem brasileiros e brasileiros, mas eu estou dizendo assim, o que faz parte da nossa cultura? A gente tentar interpretar o que poderia ter acontecido se não fosse daquele jeito, né? Se o técnico substitui um atacante e bota um cabeça de área, a gente fala assim, mas aí você chamou o adversário para cima de você, por que você não botou outro atacante em vez disso? A gente está sempre vendo o outro lado, e eu acho isso uma forma, na verdade, super instigante e divertida de ver o futebol, né? A gente está sempre se questionando se poderia ter sido diferente, tanto que a gente não consegue se decidir entre esse resultadismo que você está dizendo aí, que eu acho que realmente influencia muito, e o desempenho, porque quando tem resultado, aí a gente começa a questionar o desempenho. Por quê? Porque a gente está querendo ver ali o que poderia ter sido, sabe? Eu acho esse um jeito interessante de tratar o futebol. Eu não sou contra isso, não, mas eu entendo. E hoje a gente viu uma entrevista do Abel Ferreira que ia muito nessa linha, que pode ser desgastante para o profissional, né? Porque o cara fala assim, nunca tá bom, né? O que o Abel disse hoje? Porque se eu faço muito gol, questionam se eu não estou defendendo direito. Se eu não faço muito gol, questionam que eu não estou atacando. E o Flamengo é um representante disso. Gente, o Flamengo é o primo rico do futebol brasileiro. O Flamengo é onde tem talento sobrando. Aí tem um jogo em que o Flamengo não consegue fazer gol, apesar de ter criado oportunidades. O que a gente faz no modelo brasileiro de analisar futebol? Começa a procurar o que está. Não fez gol por quê? Né? A gente não aceita uma explicação. Não fez gol porque a bola não entrou, gente. Ontem não era dia. Passou raspando, a bola do Gustavo Henrique quicou no chão e passou pela trave. Não deu. Não. A gente não aceita essa explicação. Tem que ter algo mais. E eu acho isso instigante, na verdade. Eu acho que se a gente lidasse com isso com mais leveza, talvez fosse bom para todo mundo, entendeu? Mas como o futebol é carregado muito por esse peso, e aí volta, porque você disse no começo, Tim, né? De que a gente venceu demais e parece que passou a ter esse fardo da vitória, talvez por isso não seja tão divertido quanto poderia ser. Nossa, foi uma viagem isso, hein, Charles? Mas foi uma tentativa, Marcelo, de responder a sua pergunta. Você fez uma tese de mestrado, Marcelo. Eu concordo plenamente, porque é um lado positivo de ver a nossa postura bipolar, né? Porque a gente começou esse tema aqui agora, você falando. Finalmente aconteceu uma coisa que todo mundo gostaria que acontecesse. Gabigol jogar com o Pedro. Eles jogaram.
Ontem não funcionou, mas poderia ter funcionado. O Flamengo atacou bastante. Né? O Pedro quase marcou o gol. Ele que chuta bem, chuta rasteiro. Sempre faz muito gol de bola rasteira. Ontem chutou uma bola que, por um capricho, a bola passou raspando a trave. Né? Mas eu dei uma checada hoje nas redes sociais. Já tinha gente dando pitaco. Esses dois aí não dá para jogar mesmo. Isso aí não vai dar certo. Mas eles nunca jogam. Jogaram ontem, né? Uma questão que o Marcelo explicou aqui, que o Bruno Henrique estava suspenso, né? Então, assim, aconteça o que acontecer, sempre alguém vai reclamar, porque nós somos 100 milhões de técnicos, 100 milhões de treinadores, e de fato cada um tem a sua opinião diferenciada, concordo com o Marcelo. Isso. Então, é sempre, e as redes sociais é o ambiente para a gente colocar as nossas opiniões, então elas bombam, né? E no caso, mas agora eu acho que, só para fechar aqui, essa manchete do Globo, ela nos explica bastante, né? Porque ele cumpriu as metas estabelecidas, como disse o Tim, passou para a próxima fase, pode ser campeão, e mesmo assim a gente está falando, mas não foi tão legal, né? E eu me enquadro nisso, também senti essa coisa durante o jogo, né? Meio dividida, você fica dividido, mas diante da manchete assim, da frieza hoje do dia seguinte, eu falo, caramba, como a gente é bipolar, né? Não é possível. Nem os caras passando em primeiro lugar a gente não consegue criticar, não consegue elogiar. Então eu entendo quando o Abel chega numa coletiva, ele está um pouco cansado, ele está há pouco tempo no Brasil, mas ele vem de Portugal, ele vence a Libertadores, vence a Copa do Brasil, aí não vence o Campeonato Paulista, pau nele, crítica, né? Aí ele deve pensar, mas vem cá, o que vocês querem? Né? É de fato difícil, Marcelo. Nós queremos saber como poderia ter sido. Essa é a explicação que serve para tudo. E o efeito colateral negativo, evidentemente, eu não estou dizendo que isso é sempre positivo, é a pressão que fica em cima do treinador, porque foi ele que não fez do jeito que a gente ficou imaginando, né? Então, fica tudo concentrado ali naquela figura. E por falar nisso, o Rogério Ceni respondeu sobre o desempenho do time ontem. Não falta ambição, mas concordo que nós produzimos abaixo do esperado. De bom fica o 0 que nós mantivemos no placar, que nós viemos com dificuldade para não zerar jogos, né? Mas hoje, mais uma vez, como eu falei, depois de um título, né? Como foi o Campeonato Carioca, como foi a Supercopa, nós não fizemos uma grande apresentação, especialmente no primeiro tempo. Aí, o Rogério não dourou a pílula no sentido de achar que foi tudo bom, né? Ele tem críticas ao time, o Rogério ao time, ao trabalho que é dele também, né? Estou dizendo que ele está se separando dos jogadores nisso aí, mas ele realmente está identificando o que pode melhorar. E ontem teve treta, não? Como é que vocês avaliaram a saída do Gerson do time, quando foi substituído? É difícil fazer essa interpretação, principalmente quando você não tem tanta presença na transmissão, né? Porque o jogador pode estar frustrado ali com a atuação dele, pode estar frustrado com o desempenho do time, ou pode estar bravo com o treinador que o substituiu, né? Não, tá bravo com o treinador, é claro, né? Tá bravo com o treinador. Você viu aqui a olhada do Rogério Ceni, que saiu. Para mim ficou. Eu tenho uma opinião bem simples sobre isso, né? Provavelmente essa foi a última. Será que essa foi a última partida do Gerson no Flamengo, Marcelo? Na Libertadores, eu digo, porque ele tá o negócio está para ser fechado hoje com o Olympique de Marseille, né? Então, eu me coloquei na figura dele. Se essa seria a última, ou alguma das últimas partidas do Flamengo, é natural que ele queira jogar a partida toda, entendeu? Queira se despedir do time que o projetou nos últimos tempos, ele é um dos jogadores mais importantes do Flamengo, um craque, sem dúvida nenhuma, né? E está indo para a Europa agora, talvez o negócio seja concretizado, porque o Flamengo diz aqui as matérias na internet, o Flamengo quer vender o Gerson, quer usar o dinheiro para comprar definitivamente o Arrascaeta, né? Então o Gerson deve ir para a França, né? Eu achei que foi meio isso, assim, porque ele não estava jogando mal, mas aí o Rogério entendeu que tinha que fazer uma mudança no time para o Flamengo vencer. E isso passou pelo Gerson. Eu, sinceramente, também não entendi muito bem por que ele saiu ali, mas acho que minha leitura foi essa, Marcelo. Ficou um pouco frustrado por não terminar a partida. Não sou muito a favor de homenagem em jogo que vale ponto, não. E o Flamengo deveria ser bem escaldado com isso, né? Se lembrasse do episódio despedida do Joel contra o América do México, né? Aquele jogo ali está valendo ponto, está valendo para uma competição. O jogador vai ser homenageado depois nas redes sociais, onde quer que seja. Eu acho que nesse ponto aí, se o Rogério tirou avaliando que era o melhor para aquele jogo, né? Aí o Gerson pode ficar bravo com o quanto quiser. Né? Sim. Sinto muito que a despedida não seja adequada, mas tem que pensar naquele jogo ali, né, time?
E também ele tem que... Não sabemos, né? Claro, Especulação, claro. desculpe. É. Não sabemos, ninguém falou nada. Por isso é que eu digo, a avaliação que a gente pode fazer é com base nas imagens, né? E também, se o Gerson realmente está indo embora, o Rogério Ceni ele não precisa de sentimento, ele precisa de preparar e dar tempo para o cara que vai jogar os jogos grandes no lugar dele. Sim. Talvez a reação do Gerson tenha a ver com o momento emocional dele, né? Porque Flamengo é onde ele conseguiu grande destaque, grandes títulos, onde eu imagino que ele tem sido muito feliz. Então, a coisa de ir embora, obviamente, ele vai ficar com emoções divididas, né? Bem, eu tenho que largar tudo isso para ir para o incógnito. Isso vai ser bom para mim, mas estou bem aqui. Obviamente, a gente está falando de pessoas muito jovens ainda. E, obviamente, isso vai incentivar nele emoção no flor de pele. Eu acho que muito compreensível. E o Gerson não deu entrevista depois do jogo de ontem, né? A Libertadores leva só o treinador e aquele que foi eleito o melhor em campo. Então, o certo mesmo seria perguntar para ele, né? Gerson, estava bravo com o quê? Com quem ali naquele momento, né? Com base nas imagens é isso. A gente só pode realmente tentar aqui inferir o que aconteceu ali. Bom, o Flamengo, como está registrado na manchete que o Charles mostrou para a gente, cumpriu a meta, né? Se classificou invicto e em primeiro lugar no grupo. Não sobrou, né? Não foi um desempenho assim como o do Atlético Mineiro, do Palmeiras, que dominaram amplamente os seus grupos, mas terminou em primeiro com 12 pontos contra 10 do Vélez Sarsfield. A LDU vai disputar a Sul-Americana, terminou com 8 pontos, e o Unión La Calera do Chile só conseguiu 2, um deles no empate com o líder Flamengo, lá em Santiago. Em Santiago não, em La Calera, claro, né? Na casa dele. Vamos agora falar sobre outro rubro-negro que